Bom dia, estamos novamente aqui para nós podermos falarmos sobre a palavra de Deus, e eu gostaria de compartilhar com vocês nessa nossa reflexão as nossas angústias que nós temos, nossos medos e a nossa preocupação, nossa ansiedade. Ansiedade que é uma incerteza aflitiva, né? um sentimento difuso de algo que pode vir a acontecer. Não é algo real, é algo ainda imaginário. Nós temos um medo que é algo real, que nós podemos ver uma pessoa diante de nós com uma faca ou um revólver, aquilo é real ali. Aí nós temos medo. E a angústia é algo difuso, algo que pode vir, a ansiedade é algo que pode vir a acontecer. Ou nós podemos ser assaltados, né, por uma pessoa com arma branca ou com uma arma de fogo. Então nós sofremos antecipadamente. E nós temos aqui alguns textos que nós vamos falar sobre justamente nós não nos colocarmos nessa situação, na situação de nós ficarmos ansiosos do dia de amanhã. Tem um texto aqui em 1 Samuel, no capítulo 7, que vai ser um texto que vai trazer um reavivamento ao povo de Israel. Eles estão cercados pelos filisteus, estão cercados pelos seus inimigos, e eles estão apavorados. E no capítulo 7, do capítulo versículo 3, o Samuel vai falar com o povo de Israel algumas coisas. Então ele vai falar o seguinte, no capítulo 7, versos 3 de 1 Samuel. Falou Samuel a toda a casa de Israel, dizendo: se é de todo o vosso coração, né? Se é de todo o seu coração que vocês querem realmente ter o Senhor na vida de vocês, que querem uma intervenção, que querem adorar a Deus, o que vocês têm que fazer, né? Se é de todo o vosso coração que vocês queiram voltar ao Senhor. Esse voltar é o retorno. É bem comum no meio evangélico, é uma palavra que eu não gosto muito para mim não explica essa conversão, né? Que o cara é convertido, ele se converteu. E às vezes muitas vezes essa conversão eu acho muito que é convencimento apenas. O voltar, o retornar, né? Fazer essa conversão nesse momento. Você está por um caminho distante daquele caminho que Deus quer que você anda, e você retornar então desse caminho errado e voltar para Deus, né? Se vocês querem realmente voltar ao Senhor, voltar a Deus, então vocês tirem os deuses estranhos e as astarotes e preparai o vosso coração ao Senhor, né? Então esses deuses estranhos, esses postes ídolos, esses astarotes que tinham na casa dos judeus, do suposto povo de Deus, e eles adoravam esses postes ídolos, esses astarotes, e ele fala, então você tira isso da sua casa. É interessante porque talvez nós não tenhamos deuses de imagem que nós nos ajoelhemos no nosso lar para esse Deus, mas nós temos coisas que dentro de nós que se tornaram deuses, que se tornaram postes ídolos, que se tornaram astarotes. O que, por exemplo? O nosso julgamento. Nós achamos que só nós falamos a verdade, os nossos pensamentos que são os verdadeiros, os nossos desejos, o nosso julgamento da outra pessoa também. Nós podemos ter deuses da nossa ganância, que seria talvez o Deus do dinheiro, né? Que nós lutamos e até matamos por isso. Temos também o orgulho, temos a cobiça, temos a inveja, muitas coisas que estão dentro de nós que são nossos deuses. E nós nos prostramos, nós adoramos a isso, né? O texto de Jesus, eu estava comentando com um casal amigo nosso ontem, que Jesus fala que se nós não formos a Ele como crianças, né? Ou seja, na inocência, na pureza, nós não vamos entrar no reino de Deus, né? Nesse reino que para mim, o reino de Deus é essa questão de nós vivermos em função de uma empatia, de uma alteridade com o nosso próximo e no nosso relacionamento com Deus. Esse é o reino de Deus para mim, esse é o grande Éden, a presença de Deus na nossa vida. E quando nós então temos um outro Deus que nós adoramos,
E eu já conheci até gente que tem endeusamento pelo seu carro, né? Pela sua moto, por algo que ele tem, pela sua casa, pelo seu emprego, e aquilo é um Deus para ele, cuja presença ele venera, ele presta veneração a esse tipo de Deus. Não é só os postes, não é só a imagem que é um Deus, né? Os nossos pensamentos também que nos dominam e são os nossos deuses. Nós não trazemos o nosso pensamento a uma questão sublime do todo o que seria Deus, e nós estamos aí muito focados no nosso egocentrismo. O egocentrismo nosso também é um Deus para nós. O nosso hedonismo, a nossa busca de felicidade nas coisas materiais, também é um tipo de Astarote, é um tipo de poste ídolo, é um tipo de Deus também para nós, né? E achamos que quando nós obteremos algo que nós desejamos, quando nós obtemos isso, parece-nos que ainda não se completou para nós, e nós queremos outra coisa. Então nós estamos sempre em busca de outra coisa. Para mim, essa questão até de cada dia que se lança um celular com um novo programa, com uma nova tecnologia, e todo mundo deseja aquilo e quer aquilo, pensando que aquilo vai resolver a vida dele. Eu vejo muito também nessas questões de Instagram, de Facebook. Eu não tenho, mas eu vejo as pessoas achando que ali está a felicidade, né? Lembra que eu já falei com vocês, postando só coisas boas, como se ninguém tivesse nenhum tipo de problema, como se a vida fosse maravilhosa. Ninguém tem doença, ninguém tem problema financeiro, ninguém tem desemprego, é tudo uma vida maravilhosa. É apenas uma casca, né? Algo que pode, um balão que pode explodir, que pode estourar, ou uma bexiga mesmo que está cheia, pode murchar daqui a pouquinho. Então busca-se a felicidade, busca esse hedonismo nessas coisas, nesses deuses, nesses postes ídolos, nesses astarotes, e deixam o que é mais importante, que é o texto bíblico diz que adoram a criatura e desprezam o Criador, né? Ou seja, adoramos outras coisas e desprezamos aquele que nos criou. Segundo, eu estou falando para quem acredita em Deus, né? Eu estou falando para quem não acredita. Quem não acredita tem também o seu valor e a sua busca também, né? E a sua razão para ele, no caso. Então vocês retirem, voltais, se vocês querem realmente com o coração voltar ao Senhor, vocês tirem do meio de vocês os seus deuses estranhos, os astarotes, e preparai o vosso coração. Preparar. Para nós plantarmos, para ver plantio numa terra, nós temos que preparar a terra, temos que rasgar a terra, sulcar a terra, e depois temos que jogar a semente, temos que tapar a semente, temos que ir irrigando aquela terra para que produza algo, para que saia alguma coisa, né? Então você prepara o vosso coração, abra o seu coração, né? Você pode mesmo meditar na sua vida, fazer uma introspecção, fazer uma autoanálise, e você vê aonde estão os seus pontos, né? Com toda a sinceridade. Precisa haver sinceridade e não cinismo. Precisa haver uma busca de uma verdade do que você é. Nós, na semana passada, falamos que quando Jacó, o mensageiro de Deus, o homem que estava lutando com Jacó, eu penso que também seria ele também, a própria mente dele tal, lutando ali, e aquele mensageiro pergunta: quem você é, né? Qual o seu nome? E ele vai então declarar: eu sou Jacó, né? E nós então falamos que Jacó significava um monte de coisa: enganador, trapaceiro, mentiroso. Eu sou isso, eu sou Jacó. Eu sou mentiroso, eu sou egoísta, eu sou invejoso, eu não me preocupo com o outro, eu quero apenas que o outro se dane, e todas essas coisas que nós temos, o nosso coração endurecido, as nossas verdades, as nossas certezas, e ali não abro mão daquilo. Então, uma introspecção na realidade para você preparar o seu coração para que Deus possa entrar. Então, prepara o seu coração e sirva somente a Ele, né? E busque colocar-se diante dele e olhando só para ele, né? O meu caminho, o meu alvo, a minha meta é Deus, né? Esse relacionamento que eu quero ter com ele. E dessa maneira ele então vai livrar você da mão dos filisteus, que eram os inimigos de Israel, e que estava naquele momento, aquela situação ali, atacando Israel. Então eles fazem isso, né? Tira de dentro de si os seus balaíns, que também são deuses, e as astarotes, e sirvam somente ao Senhor, diz o Samuel para o povo de Israel no versículo 4 do 1 Samuel 7.
E disse mais: congregue todo Israel entre Mispá, e eu vou orar por vocês ao Senhor. Eu vou levantar a minha voz em oração a Deus por vocês, né? E eles vão e fazem então um acordo, eles derramam a água ali em Mispá, num juramento, eles jejuam diante de Deus e eles declaram: nós pecamos, né? Nós erramos, nós nos desviamos do caminho de Deus aqui, no caso do Senhor, né? E pecamos contra o Senhor. E o Samuel então julga os filhos de Israel. Então vem os filisteus para atacar o Israel, o povo de Israel numa situação mais complicada em relação a armamento e tudo, e perderia essa guerra, mas Deus então dá a vitória a Israel, certo? E no finalzinho aqui, quase no final do texto, aqui no versículo 12, depois dessa vitória de Israel, em que Deus intervém no meio dessa situação terrível de guerra, de destruição, era morte, né? Era morte para esse povo que não tinha ali o armamento, que não tinha condições de exército de vencer naquele momento aquela tribo dos filisteus ali. E Deus intervém, os filisteus vão embora, fogem, saem embora e são derrotados, né? Diante dos filhos de Israel. E então nesse momento eles estão num lugar interessante, porque no versículo 12 diz que tomou então Samuel uma pedra. Ele pega uma pedra, faziam muito isso, Abraão fez, Jacó fez, e fazia um altar ali, né? E ele então pega essa pedra para rememorizar esse feito de Deus no meio do povo de Israel naquele momento de vitória, e ele coloca essa pedra entre Mispá e Shen, e lhe chamou Ebenezer. É aí que está hoje a nossa realidade para nós hoje aqui, que é a Ebenezer. E ele diz: até aqui nos ajudou o Senhor. O Ebenezer significa pedra de ajuda, né? Pedra de ajuda na questão de literalmente pedra de ajuda, que ele fala que Deus então, até aqui o Senhor nos ajudou. Ebenezer, tá? Então foi uma vitória, foi uma mudança de pensamento. Nós falamos que no grego metanoia, né? Uma mudança de pensamento, de mentalidade. Eles retornam então, abrem o coração, preparam o coração para que Deus possa vir. Bom, o outro texto que nós temos então é um texto que aí vai ser lá no Novo Testamento, que é Jesus falando em Mateus, né? E Mateus no capítulo 6, no versículo 25 até o 34, Jesus está falando sobre a ansiedade, né? Justamente essa ansiedade. O povo estava lá em Israel ansioso porque ia ser derrotado, iam ser destruídos pelos filisteus e não tinha escapatórias para ele, mas eles têm ali uma revelação, uma saída, que é o quê? De tirar fora tudo aquilo que impede o relacionamento deles com Deus diretamente e preparar o coração. E Jesus vai falar para esse povo que ele está ali falando sobre várias coisas, sobre a lei do amor, sobre a oração, sobre as esmolas que nós damos, sobre jejum, sobre então dinheiro, e agora ele fala sobre a questão da ansiedade, né? E ele vai dizer o seguinte para aquele pessoal que estava ouvindo, não só os apóstolos, como toda uma multidão que estava ali em volta ouvindo Jesus, e ele vai dizer: por isso eu digo a vocês, eu falo para vocês, não andeis ansiosos pela vida de vocês. Não fiquem ansiosos quando o que você tem que comer, o que você tem que beber, nem pelo corpo, quanto ao que há vez de vestir. A vida, ela é maior do que o alimento, e o corpo é maior do que a veste. Não se preocupe, não fica com essa incerteza aflitiva, não fica com esse sentimento difuso do que pode vir a acontecer, né? Então talvez você esteja aqui hoje, nesse dia de hoje, nós estamos agora em março, no dia 5, e você pensando em algo que vai acontecer só lá para o mês de setembro ainda, e você está angustioso por aquilo, angustioso porque você pode ser mandado embora do seu trabalho, angustioso porque você não tem condições de acertar uma situação, uma conta que você tem, e você fica naquela, não consegue dormir, não consegue ter paz, não consegue ter calma, né? Então pode ser que haja vários tipos de soluções, né? Eu conheço pessoas que passaram por tribulações, por situações difíceis, que no momento, inclusive eu já passei também, de falar assim: não tem solução para o meu problema, não tem solução, a única solução é a morte, né? E de repente você está naquela situação, e você sai daquela situação e você olha para trás e fala assim: mas como é que eu consegui? Eu nem sei como conseguir.
Né? Então, talvez a ansiedade, ela traz o medo vai trazer o desespero, vai trazer a melancolia, vai trazer essa questão de nós ficarmos angustiados demais, entristecido, choro e um monte de coisa, e a destruição, e pode chegar até o câncer e até a morte, né? Tem essa famosa depressão que ela vai trazendo você para baixo, trazendo na angústia, e você vai somatizando tudo aquilo por causa de um pensamento que você iniciou de algo ainda que pode vir a acontecer. Né? Então não se preocupeis, vocês observem as aves nos céus, né? Elas não semeiam, elas não plantam e elas não colhem, mas o Deus não deixa de sustentar ela. Vocês não são mais preciosos, né? Vocês não valem mais do que as aves, né? Quanto mais qual de vocês, por ansioso, que angustiado que seja, que ansioso que esteja, você pode aumentar a sua estatura, né? Aqui ele fala de um côvado de 45 centímetros a 50 centímetros. Quem é que pode fazer isso, por mais ansioso que esteja? Você pode ficar mais para baixo ainda, mas, né, diminuir mais de tanto peso que você está carregando que você não precisa carregar, né? E por que andais ansiosos por causa do vestuário que você... Nossa, eu vou ter que vestir Valentino, eu tenho que vestir Zara, eu tenho que vestir... E se bem que a Zara aqui no Brasil é cara, mas na Espanha, que é lá, na Europa é barato. O pessoal acha que é muito caro, que é coisa... Não, lá fora é barato. Então é Valentino, é Hugo Boss, eu tenho que vestir o melhor, né? Colocar uns panos melhores aí, né? Aí você não considera as plantas, no caso aqui ele usa o lírio. Olha o lírio, como ele é lindo, como ele é maravilhoso, e não se veste. E Deus que faz ele. Eles não trabalham, não fiam, não costuram para ser bonitos, né? Eu, contudo, afirmo que nem Salomão, Salomão era o rei que era o cara mais inteligente, mais rico que tinha em Israel, que teve em Israel, né? Em toda a sua glória, Salomão não se vestiu como os lírios que são maravilhosos que Deus fez, né? Ora, se Deus então faz assim a erva do campo, que hoje ela nasce e amanhã ela morre, quanto mais a você, né? Aí Jesus fala assim: homens de pequena fé. Se vocês tivessem fé, se nós tivéssemos fé, nós não andaríamos ansiosos com esse sentimento aflitivo da nossa vida do que vai acontecer amanhã. Será que a terceira guerra mundial vai explodir? Será que vai acontecer? Cara, você não tem controle sobre isso, eu não tenho controle sobre isso, né? Então nós temos que viver a nossa vida dia a dia da melhor maneira possível, fazendo aquilo que nós devemos fazer, que é aquilo que foi colocado por Jesus e por Deus, amar a Deus acima de todas as coisas e o nosso próximo como a nós mesmos, e colocar a nossa vida diante de Deus. Olha, prepara o seu coração e diante dele. Então ele vai falar sobre isso aí, né? Portanto, não vos inquieteis, não fiquem inquietos, cara, né? Com que vamos comer, com que vamos beber, com que vamos nos vestir, né? Porque as outras pessoas que não, os gentios aqui dito aqui, mas que não creem em Deus, eles se preocupam com isso, né? Mas o Pai Celeste de Jesus, o teu Pai, o Deus, o teu Pai que te criou, te formou, sabe do que você precisa de todas essas coisas. Ele sabe, né? Mas aí tem uma situação que aí volta para linkar junto com aquilo que Samuel falou lá em 1 Samuel lá. Buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Preparai vossos corações, né? Como fosse o terreno para ser semeado, para que pudesse ser plantado. Ali a semente morre, depois a regada, ela nasce, estoura e ela então frutifica. E aqui ele fala: busque primeiro o reino de Deus. É a mesma coisa, ó, né? Contando aqui, ó, você tem que buscar a Deus ali, e o seu reino é a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Portanto, termina ele: não vos inquieteis com o dia de amanhã, pois o amanhã trará os seus cuidados, basta o dia o seu próprio mal. Então cada dia tem o seu mal, e nós vamos indo caminhando e lutando, né? E vamos vencendo com a graça de Deus. Nós não falamos que todo dia é matar um leão, é isso mesmo. E vai ter dias maravilhosos, vai ter dias de tristeza, vai ter dias de menos tristeza, mais alegria, menos alegria. Mas nós estamos aí, né, caminhando, estamos vivos, estamos caminhando. E você fala assim: puxa, até aqui eu vivi, né? E mal ou bem estou caminhando, estamos indo. Então não se inquiete, não fica nessa ansiedade, nessa incerteza aflitiva, nessa questão do sentimento difuso, né? Prepara o seu coração. E para terminar, nós temos então aqui agora
no final do texto de Mateus, que Jesus fala, depois que a ressurreição, ele está com seus discípulos ali, ele fala para eles assim, olha, no finalzinho, né, para finalizar aqui nós aqui, ele diz: eis que estou convosco todos os dias. Todos os dias. Quando ele fala todos e tudo, é porque é tudo e todos. Não tem um dia que ele não está com você. Não tem um momento, um segundo que ele não esteja com você. Todos os dias estou com você daqui, até a consumação dos séculos. Até você morrer. E depois de você morrer também, ele vai estar com você. Então, Ebenezer, até aqui nos sustentou o Senhor, está conosco, né? E aqui no versículo 4 que a gente leu também aqui, que não vos inquieteis, né? E buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século. Não vos ansieis, sentimento aflitivo de incertezas, mas que você possa confiar. Rasgue o seu coração, né? Prepare o seu coração para que Deus possa entrar nesse dia. Deus abençoe esse domingo, abençoe essa semana e cheia de graça e misericórdia para com você. Um grande abraço.